Oitavas de final da Copa Libertadores da América 2023. Chegou a hora, os confrontos vão começar. Eles vão acontecer entre o dia 1 e 10 de agosto, começando, portanto, hoje, no dia em que eu publico esse vídeo. Considerando os dias da semana, os jogos acontecem entre terça, quarta e quinta-feira. Vamos comentar todos os jogos que acontecerão e aqui vocês ficam informados e podem palpitar também. Eu vou dar os meus palpites, vocês se concordarem ou discordarem muito do que eu falei, vocês podem deixar nos comentários aí também que eu acompanharei o que vocês disserem para saber o sentimento geral. Então eu preparei uma arte que dessa vez ficou bom, hein? O negócio, tô ficando bom nisso, essa arte ficou bonita. Vamos lá. A gente tem aqui uma chave do lado esquerdo e uma chave do lado direito. Lembrando que nessa ordem que eu coloquei aqui, o time que aparece primeiro joga o primeiro jogo em casa e o time que aparece em segundo, né, aparece embaixo, ele joga o segundo jogo em casa, então ele decide em casa, certo? A primeira partida é entre Atlético Nacional da Colômbia e o Racing da Argentina. E para essa partida, dado o desempenho das equipes na fase de grupos, aquilo que eu pude acompanhar delas, eu diria que o Racing da Argentina é o time favorito no confronto, mas é um confronto com algum equilíbrio. Nenhuma das duas equipes deve sobrar para cima da outra, mas o time argentino deve passar, na minha opinião. O confronto seguinte será entre Nacional do Uruguai e o Boca Juniors. Para esse duelo, eu encaro o Boca Juniors como favorito, muito em função do Nacional do Uruguai, na verdade, que não demonstrou um bom desempenho. É uma equipe que não consegue muito se impor em cima dos seus adversários. É uma equipe competitiva, como toda equipe uruguaia tradicionalmente é, mas tecnicamente é fraca, não tem um poder ofensivo tão grande, então vou apostar no peso do Boca Juniors aqui como favorito para a próxima fase. No outro jogo nós temos Deportivo Pereira da Colômbia e Independiente del Valle do Equador. O Independiente del Valle, muito conhecido dos clubes aqui brasileiros, né? Já venceu alguns, inclusive algumas vezes, costuma dar trabalho. Bom, e por isso mesmo, nesse duelo contra o fraco Deportivo Pereira, eu coloco o Independiente del Valle como favorito. É uma equipe até que não só tem mais tradição internacionalmente, na Libertadores e tal, mas é um time melhor tecnicamente. Não é o melhor Independiente del Valle que nós já vimos, nos últimos anos eles já tiveram times melhores, mas contra o Deportivo Pereira deve ser o favorito para passar de fase. E aqui desse lado da chave é o último jogo entre Atlético Mineiro e o Palmeiras, dois times brasileiros, e um deles, portanto, vai ficar de fora. A gente vai dar um enfoque maior, claro, para os jogos dos times brasileiros, porque é o público aqui do canal, e essa é uma partida que vai ser das mais equilibradas, acredito eu, que pesa em favor de cada um dos times. Se você considerar a temporada como um todo, o Palmeiras talvez esteja um pouco melhor do que o Atlético Mineiro. Por outro lado, se você considera só os últimos 2, 3 jogos, ou seja, o curto prazo, o Atlético Mineiro está um pouco melhor do que o Palmeiras. Então o que pesa mais nessa hora? A gente pode dizer também que o time do Palmeiras é um time um pouco mais pronto. O do Atlético Mineiro mudou agora a forma de jogar e tal, então isso pesa em favor do Palmeiras. Ao mesmo tempo, a gente conhece muito bem o Luiz Felipe Scolari, o Felipão. Se ele colocar o Atlético Mineiro para jogar da maneira como geralmente ele coloca as suas equipes, o Palmeiras costuma se complicar em jogos assim. Isso, por outro lado, pode pesar em favor do Atlético. O Palmeiras é uma equipe que, quando se sente provocada, quando ela precisa mostrar serviço, costuma reagir bem, responder bem. E o momento não é dos melhores. E, por outro lado, costuma tropeçar, às vezes, de forma boba, quando ele é o favorito, quando se espera que ele ganhe. Então, nesse conjunto da obra, eu espero que o Palmeiras possa demonstrar um pouco mais do que tem demonstrado. E, com isso, eu vou colocá-lo como favorito. Mas é perto aqui de 50-50. Para mim, é bem equilibrado esse duelo. Talvez até em cada duelo haja uma vitória de um time diferente. Historicamente, nos duelos recentes, eles têm empatado muito, né? Palmeiras e Atlético Mineiro só empatam, ninguém vence ninguém aqui nesse jogo. Mas quem sabe o Atlético vence uma partida, o Palmeiras vence a outra, e aí fica pelo saldo de gols. Talvez empatem as duas e vá para os pênaltis de novo, né? Pode acontecer esse jogo, me parece muito equilibrado. Indo para a chave do lado contrário, nós temos aí Bolívar e Atlético Paranaense. Esse é um jogo que, para mim, o Palmeiras enfrentou o Bolívar 2 vezes na fase de grupos, ouviu o Bolívar jogando já com um pouco mais de atenção. E digo que no jogo na Bolívia, o Bolívar pode complicar pelaquela questão da altitude, coisa e tal, mas no cômputo geral, o Atlético Paranaense é o favorito, é tecnicamente superior. E mesmo que não faça um jogo tão bom na Bolívia, saindo às vezes até atrás do placar, caso isso aconteça, tem plenas condições de jogar lá na Arena da Baixada e fazer o seu resultado e passar de fase. Acredito que o Atlético Paranaense vença o Bolívar. Entre River Plate e Internacional, que é o próximo duelo, esse aqui é um jogo duro pro Internacional, né? O River Plate não é o melhor River Plate dos últimos anos, mas o Internacional também está muito longe de ser o melhor Internacional que a gente já viu. Se o Internacional conseguir melhorar o seu desempenho e jogar aquilo que poderia, em tese, né, tirar o potencial desse elenco, vai complicar muito a vida do River Plate, vai ser um jogo duro e tal, mas eu acredito que ainda assim com o River Plate levando um favoritismo para essa fase.
Então, a depender da atuação do River Plate, pode ser que a vida do Internacional fique bem complicada, mas vamos aguardar, né? O futebol, vocês sabem, já diriam os grandes poetas do passado, é uma caixinha de surpresas. Ó, que frase inovadora, mas é verdade, né? O futebol ele guarda muitas surpresas. O Argentino Júnior, por sua vez, vai enfrentar o Fluminense, outra equipe aqui brasileira. O Argentino Júnior a gente teve a oportunidade de acompanhar mais de perto, na fase de grupos, sobretudo nos jogos contra o Corinthians, e o Fluminense também a gente pôde acompanhar. E eu digo que o Fluminense é o favorito, ele é superior tecnicamente ao Argentino Júnior, mas também não é nenhum animalzinho frágil e indefeso, muito longe disso. Então o Fluminense, obviamente, tem que levar o jogo com toda a seriedade do mundo e fazendo isso deve ser o vencedor desse duelo. Para mim seria uma surpresa que o Fluminense fosse eliminado. E falando em Fluminense, a gente fala do jogo na sequência que é o do Flamengo, que pega o Olímpia do Paraguai. Os representantes paraguaios nessa Libertadores não são os mais fortes, né? Nem ela, nem era o Cerro Porteño. Então, em todos os quesitos, eu colocaria o Flamengo como favorito do ponto de vista técnico, físico, toda a estrutura envolvida do Flamengo é superior e tal. Então, isso colocaria o Flamengo como favorito a passar, e se eles passarem, né, juntamente com o Fluminense, seria interessante até porque teria um Flamengo e Fluminense nas quartas de final, né? Lembrando que o cruzamento aqui nessa arte que eu coloquei para vocês se dá da seguinte forma: os times ali do bloco superior se enfrentam, os vencedores, e os do bloco inferior aqui da metade de baixo se enfrentam também, levando em consideração cada lado da chave para formar as quartas de final. Então esses são os duelos, pessoal, e a gente pode fazer um balanço interessante. Só como curiosidade mesmo, eu preparei essa informação a mais para vocês. A gente tem os representantes por país aqui da Libertadores. Para quem tem essa curiosidade, né, a gente tem um representante da Bolívia, um representante do Equador, um do Paraguai, um do Uruguai, 2 da Colômbia, 4 da Argentina e 6 representantes brasileiros. Isso quer dizer que estatisticamente tem uma boa chance dos times brasileiros chegarem à final, né? Pelo menos em um dos lados, alguma coisa assim. E se a gente olhar de novo aqui a arte, vocês vão ver que do lado esquerdo da chave a gente tem 2 brasileiros, o Atlético Mineiro e o Palmeiras, que se enfrentam, e do lado direito a gente tem os 4 brasileiros espalhados, cada um fazendo um jogo contra um time estrangeiro. Então, esse é o cenário aqui das oitavas de final da Libertadores na América. Esses são os meus palpites de quem passa para a próxima fase. Vocês que estão me assistindo concordam ou não? Me digam aí nos comentários para eu saber a opinião de vocês e saber se a gente enxerga o futebol mais ou menos de uma mesma forma. E se você quiser receber mais vídeos desse canal, você pode se inscrever aqui, porque você vai receber todo o conteúdo que a gente publicar. Deixe seu like que você me dá aquela força. Eu espero todos vocês aqui em breve. E até a próxima. Fui!